E na aula de hoje vamos ver alguns exemplos aqui de linguagens que não são linguagens livres do contexto, tudo bem? Então, nosso primeiro exemplo é esse daqui, ok? Então, você pega a mesma quantidade de A's, B's e C's e você pega na sequência, né? Primeiro vem os A's, depois os B's, depois os C's. Okay? Então, teorema, essa linguagem não é livre do contexto. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar o lema do bombeamento de uma forma parecida com o que a gente fez lá para a linguagem regular, tudo bem? Então, vamos lá. Para provar, suponha, então, por contradição, né? Então, por contradição, suponha que A é linguagem livre do contexto. Aqui é suponha, tá? Eu botei só sup. Então, se A é linguagem regular, utilizando o lema do bombeamento, né? Esse então aqui, eu vou fazer o seguinte. Então, existe um certo P, tal que. Aí, quem vai ser o meu S? Então, se meu S aqui, eu vou pegar simplesmente o AP, BP e o CP. Tudo bem? Claramente, a gente tem que ele pertence ao A e a gente sabe que o tamanho dele é pelo menos o P, porque ele é 3Ps. Tudo bem? Então, continuando aqui com o nosso lema, é possível dividir em 5 pedaços, né? Esse cara aqui. De modo que satisfaça essa condição, a gente tem que, um caso particular dela é quando I é igual a 2, tá? E a gente tem que, essa segunda condição aqui vai me falar que o V ele é diferente de epsilon, ou o Y ele é diferente de epsilon, ou seja, um dos dois aqui não pode ser epsilon. Tudo bem? Como é um ou, ambos podem ser diferentes de epsilon, ou seja, ambos podem conter símbolos aí, tudo bem? E a nossa terceira condição aqui é que esse pedaço do meio aqui, né, lá na minha cadeia, né, ela seja no máximo P, tudo bem? Então, basicamente, essas três condições que tinha lá no lema era isso aqui. Aqui são conclusões que eu estou tirando para mostrar que eu vou chegar em um absurdo, tá? Então, ó, a sua cadeia ela é desse tipo aqui, ó. Você tem uma certa quantidade de A's, depois você tem a mesma quantidade de B's, depois você tem a mesma quantidade de C's, tudo bem? Então, como eu tenho aqui, ó, que o V ele é diferente de epsilon, então o Y ele é diferente de epsilon, então você pode pegar um dos dois. Pega o que for diferente de epsilon, tudo bem? Tanto faz. Então, como ele é diferente de epsilon, então ele vai ter pelo menos um símbolo, tudo bem? Então, esse símbolo pode ser somente o A, pode ser somente o B, pode ser somente o C, ou então pode ser que seja dois símbolos, ou seja, pode ser que tenha A's e B's, e pode ser que tenha B's e C's, tudo bem? Não pode ter os três símbolos, porque a gente tem um limite aqui do P, né? Ó, a gente tem que o Y concatenado com X e... Desculpa, o V concatenado com X e Y, eles são no máximo P, tudo bem? E aqui, para você pegar os três símbolos, não, você tem que pegar todos os Bs, né? Só que todos os Bs eles já têm tamanho P aqui, tá? Então, aqui no caso, a gente não consegue pegar três símbolos. Mais dois a gente consegue pegar sim, tudo bem? Então, qual é o problema que pode dar aqui, ó? Se porventura você pegar só o A, aí você vai estar crescendo a quantidade de A's, tudo bem? E essa quantidade de A's vai ser diferente da quantidade de C's, tudo bem? Depois que você cresce, tudo bem? Depois que você faz o bombeamento, tudo bem? A mesma coisa vai acontecer por simetria se você tiver só C's, tudo bem? Em um desses dois caras aqui, tá? Que você pega o que for diferente de epsilon, tá? Então, se você crescer muito Cs, você vai ter que vai ser diferente da quantidade de A's, tudo bem? Por quê? Porque você só está crescendo o C. Mas por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, pode ser que, por exemplo, o V ele tenha só A's e pode ser que o Y ele tenha só B's, tudo bem? Na mesma quantidade. Então, quando você cresce esses dois aqui, você está crescendo com a mesma quantidade sempre. Você bota mais A's
e você bota mais Bs de modo que tem a mesma quantidade de As e Bs. Tudo bem? Como eu sei que não pode pegar os 3, né? Aqui, né? Porque eu tenho essa terceira regra aqui, então a quantidade de Cs aqui ela sempre vai ficar a mesma, tá? Então, o mesmo acontece, ó, se você pegar o V sendo Bs e os Cs sendo lá no teu Y, tudo bem? Então, se você crescer só esses dois camaradas aqui, né? Então, esse aqui ele vai faltar, tudo bem? Então, quando o cara tem só um símbolo, o V ou o Y, tudo bem? Você tem que vai dar problema, né? Vai dar erro depois que você duplicar, né? Ok, então a outra possibilidade é você ter mais de um símbolo, tudo bem? Tipo, você pega As e Bs, por exemplo, eu estou vendo esse caso aqui de baixo, né? Quando você pega As e Bs e você faz a duplicação desse cara, né? Você vai ter uma alternância de símbolos. Você vai ter aqui nesse caso As, aí Bs, depois As de novo, tudo bem? Isso não pode, por quê? Porque primeiro tem que vir todos os As, depois todos os Bs, depois todos os Cs. Quando você alterna A, B, aí depois A de novo, aí você já vê que não vai pertencer à sua linguagem, tudo bem? E o mesmo acontece aqui, ó, se for de Bs e Cs. Porque se for de Bs e Cs, aí você vai ter As, Bs, Cs, aí Bs de novo, tudo bem? E com esse tipo de alternância você não pode ter, tudo bem? Então logo não vai pertencer. Então aqui, nesses casos aqui, tudo bem que o V ou o Y, eles têm pelo menos um símbolo, e esse símbolo ele é sempre o mesmo tipo, né? A gente viu aqui que vai dar problema, tudo bem? Lá na quantidade de As, Bs e Cs. Você vai ter que, depois que você fizer um bombeamento, né, essa quantidade ela vai mudar, né? Você não vai ter a mesma quantidade de As igual a de Bs igual a de Cs, tudo bem? E quando for de dois símbolos, né, tipo As e Bs, ou então Bs e Cs, você vai ter uma alternância, né? Então isso não pode ter lá para nossa linguagem, tudo bem? Uma cadeia para pertencer à nossa linguagem, ela não pode ser desse tipo. Então, como a gente só tem esses casos, né? A gente não tem um caso que tem 3, né? Porque senão a gente teria que pegar todos os Bs, e os Bs tem P, né? Já tem esse tamanho, e eu sei que a quantidade máxima que eu possa ter desse pedaço aqui do meio, que é do V XY, ele é no máximo P, então eu não tenho 3 caras lá para V ou para Y, tá? Então, vamos escrever isso que a gente acabou de ver aqui agora, tá? Então, vamos lá. Temos as possibilidades, né? Primeira possibilidade é V, tudo bem? E Y possuir apenas um tipo de símbolo, tudo bem? Ou tem só As, ou tem só Bs, ou então tem só Cs. Então, quando a gente está nessa configuração, depois que a gente faz o bombeamento do V ou do Y, a gente sabe que tem pelo menos um cara em um desses dois aqui, a gente não vai... a gente vai ter que esse cara aqui, esse monstrinho aqui, ele não contém igual número de As, Bs e Cs, tudo bem? Portanto, ele não pode pertencer ao A, né? Lembrando que o A aqui, ó, ele tem que ter exatamente a mesma quantidade de As, Bs e Cs, tudo bem? Então, a segunda possibilidade é que V e Y, tudo bem? Ele possui dois tipos de símbolo. Lembrando que eles não podem ter 3, tudo bem? Porque 3 violaria essa regra aqui, né? Então, dois tipos de símbolo. Então, a gente vai ter aquela alternância, né? Então, neste caso, há uma alternância de símbolos nesse camarada aqui, né? Que é o UV2XY2Z. Então, você vai alternar. Ou você vai alternar os As e Bs, ou então você vai alternar os Bs e Cs. Tudo bem? Então, portanto, como tem essa alternância, então esse camarada não pode pertencer ao A. Isso é um absurdo, tudo bem? Lembrando que o absurdo está aqui, né? Que aqui nesse primeiro caso diz que eu posso fazer
esse bombeamento, né? Então aqui, ó, portanto, essa linguagem, né, ela não é linguagem livre do contexto, tudo bem? Porque você encontra esses dois absurdos aqui nessas duas possibilidades aqui, né? E a gente só tem essas duas, né? Então para qualquer condição aqui, desculpa, para qualquer possibilidade aqui, a gente tem um absurdo. Logo, a gente não pode chegar a nenhuma configuração possível aqui, tá? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo.